Bom dia, gente. Hoje é terça-feira. Queria ter iniciado esse vlog ontem, mas não deu porque tava com muito barulho aqui no prédio. O meu vizinho adotou um cachorro e chega um momento do dia que o cachorro começa a latir e não para mais. Eu acho que ele tá em fase de adaptação ainda, sabe? Então eu estou aproveitando pra iniciar o vlog agora de manhã, que eu acho que ou o cachorro não acordou ainda, ou ele de manhã é mais tranquilo por algum motivo, sei lá. Enfim, na semana passada eu também não gravei vlog. E também era por barulho aqui no prédio, mas daí não era do cachorro, porque estavam fazendo uma manutenção aqui. Mas enfim, o fato é que eu já estou há um tempo sem aparecer aqui pra gravar algum vlog, então eu tô com algumas coisas pra atualizar vocês. Mas agora, só pra começar, eu vou só contar pra vocês quais são as minhas leituras que estão em andamento, porque o meu plano é, ao longo dessa semana, finalizar essas leituras. Eu estou com 5 leituras em andamento, gente. 5. E assim, ao longo de todo esse mês, eu acho que eu só finalizei 3 livros até agora. Gente, hoje é dia 27. Eu finalizei 3 livros durante todo o mês de maio. E eu estou com outras 5 leituras em andamento. Então, meu objetivo para essa semana é conseguir finalizar esses 5 livros. Vamos lá. O primeiro livro que eu estou em andamento é Sr. Loverman, da Bernardine Evaristo, que é o livro do meu clube do livro. Falta isso aqui para eu terminar, mais ou menos umas 100, 110 páginas. Vou tentar ler mais um pouco dele hoje. Outro livro que eu tô em andamento é A Mulher Habitada. Esse aqui eu tô com ele em andamento desde o início do mês. Foi uma das primeiras leituras que eu peguei pra fazer esse mês. Li, tipo, metade, pouco mais da metade. E aí eu deixei ele de lado pra ler o livro da Isabel Allende, que eu precisava ler pra uma publi. Aí quando eu terminei da Isabel Allende, eu peguei Sr. Loverman, porque é o livro do meu clube, então eu precisava dar prioridade pra ele. E aí, enfim, por fim, esse livro aqui já tá umas 2 semanas parado. E não sei pra vocês, mas pra mim é muito difícil retomar uma leitura depois que eu deixei ela tanto tempo parada, sabe? Mesmo que eu estivesse gostando muito, que é o caso desse livro aqui. Eu tava gostando muito dele, mas como ele tá parado há um tempo, é difícil pra mim voltar, sabe? Mas enfim, tô com essa leitura aqui um pouco, sei lá, 55, 60%. Aí também, na verdade, não tá nem em andamento. Eu preciso começar Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Henriques, porque a discussão desse livro é no sábado, é o livro do clube da Dalila, então eu preciso começar e terminar, mas é um livro curtinho. E aí eu também tô lendo 2 livros no Kindle, inclusive eu decorei meu Kindle com os adesivos que eu mostrei no último vlog. E enfim, estou lendo 2 livros aqui. O primeiro é Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez, que é um lançamento recente, vi muita gente falando bem desse livro, então eu comecei a ler, tô em 30%. E o outro é Leitura de Verão, da Emily Henry, que é o único romance dela que eu ainda não li. E no diário de leitura que eu fiz do último lançamento da Emily Henry, que foi Uma Vida e Tanto, eu comentei que o único livro que faltaria pra eu ler, então, seria o Leitura de Verão. E lá nos comentários daquele vídeo, muita gente disse que tem Leitura de Verão como o livro favorito da Emily Henry, que ama o livro e tal, então eu resolvi começar a ler. Mas é isso, então eu estou com essas 5 leituras em andamento, vou tentar focar bastante nesses livros essa semana. E aí, conforme eu for finalizando, eu vou vindo aqui pra contar pra vocês qual livro finalizei, do que se trata e a minha opinião geral sobre ele. Don't forget what you love the most. I just wanna keep you close. So we have to give it one more try before the idiots are taking over. They're caught up in the race of wanting more, and we can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No one knows anymore. What's it for? What's it for? There's so much more than we've been told, way beyond what we can hold. So keep your eyes open for the things that really matter. Oh, we have to give it one more try. Now that the idiots are taking. Oi, gente, vamos pro unboxing da semana? Eu até peguei uma garrafa de água aqui, porque eu acho que vai demorar um pouco. Eu quero fazer com muita calma esse unboxing, porque o último que eu fiz meio correndo, acho que porque tinha muita coisa. Daí, enfim, algumas coisas eu não mostrei direito, isso eu fui perceber depois na hora que eu editei. Vou tentar fazer com mais calma esse. E eu tô com 5 pacotes aqui, só um não é de livros, então eu vou começar abrindo esse que não é de livros e depois a gente abre os de livros, beleza? Aqui estão os de livros. E aqui, que não é livro, mas é tão bom quanto livro, que é café.
Coffee Mais avisou que tava me mandando essa caixinha e aqui dentro tem inclusive um lançamento da Coffee Mais. Eu tenho o cupom, vou deixar aqui na tela caso vocês queiram comprar. Eu já falei dos cafés deles aqui outras vezes, porque eles já me mandaram outras vezes, eu já, enfim, já tomo o café deles há algum tempo e sim, são muito bons. Então eu já recomendei eles aqui no canal. E enfim, vamos ver o que veio na caixinha desse mês. Vieram duas caixinhas dos cafés em sachê. O primeiro é esse aqui, que é o Variedade Arara, que eu já tinha recebido antes, então eu já tomo esse e eu adoro. Só que esse aqui ele é um pouquinho mais fraco, assim, então depende do meu dia, assim. Tem dias que eu tô querendo tomar um café mais fraco, eu tomo esse aqui. Mas no geral eu gosto de café bem forte, então eu tomo os outros. Esse aqui, ele tem acidez baixa e as notas sensoriais são chocolate, caramelo e maracujá. E esse aqui, que eu imagino que seja, então, lançamento, porque eu nunca tinha recebido, que é o Caparaó, 100% arábica café especial, que também é os sachês, né? E esse aqui tem acidez média e as notas sensoriais são frutas amarelas e cacau, doçura intensa. Parecem muito bons. E aí vieram também 2 cafés em pó. O primeiro é o clássico, que eu também já tomo. Esse aqui eu gosto bastante, é meu favorito, inclusive. Esse tem acidez média e as notas sensoriais são chocolate com doce de leite. E aí, esse aqui, Solos Vulcânicos, que eu imagino que seja lançamento também. Muito bonita a embalagem, inclusive. Ele tem acidez média e as notas sensoriais são frutas amarelas, caramelo e chocolate. Então, estou novamente abastecida de cafés, os meus estavam mesmo acabando, então muito obrigada a Coffee Mais pelo envio. Vou deixar aqui na descrição o link caso vocês queiram comprar os cafés deles, e eles também têm assinatura, né? Você pode assinar. E aí todo mês receber em casa uma caixinha da Coffee Mais. Bom, agora vamos para os livros. Eu tenho aqui 2 pacotinhos da Companhia das Letras. Na verdade, essa caixinha preta aqui, ela também veio dentro de um pacotinho desse aqui. Só que eu esqueci que eu queria abrir em vídeo e eu acabei tirando do pacote. Então, já que ela já tá fora do pacote mesmo, vamos começar por ela. E ela já tá aberta, eu já abri, eu já vi o que tem aqui dentro, mas enfim, vou abrir novamente com vocês pra mostrar o que veio. Eu realmente só abri e olhei, tá? Eu não tirei as coisas de dentro. Essa caixinha é a caixinha de boas-vindas da parceria da Companhia das Letras. Esse é o primeiro ano que eu sou parceira deles e tô muito feliz com essa parceria. Então aqui veio, primeiramente, uma cartinha de boas-vindas à parceria, um marca-páginas, um bottom, não sei se vai focar, um caderninho, deixa eu abrir. Ai, gente, olha que lindinho. E, claro, um livro. O livro que veio foi O Primeiro Leitor, ensaio de memória do Luiz Schwartz, que é um dos fundadores da Companhia das Letras, né? Então vou ler aqui o que está escrito. A quem pertencem as páginas de um livro? Se autores dominam o espaço com suas palavras, as margens em branco e as entrelinhas são um lugar real e simbólico em que os leitores estabelecem uma conversa única com o texto, diálogo secreto e silencioso que lhes permite manifestar suas subjetividades. Dentre os possíveis leitores de um livro, o editor surge como o primeiro deles, numa tarefa delicada, privilegiada e discreta. Combinando ensaio e memórias, Luiz Schwartz traz essas e outras reflexões para tratar de sua experiência como fundador e editor da Companhia das Letras, além de lembrar pessoas que foram essenciais ao longo de sua trajetória, como Caio Graco Prado, José Paulo Paes, Paulo Francis, Susan Sontag, Rubem Fonseca, Amos Oz, Oliver Sacks, Jô Soares, José Saramago e Jorge Zahar. Ao transpor as vivências passadas para o curso da escrita presente, o editor-autor presta homenagem àqueles que influenciaram seu trabalho e realiza uma imersão sensível no mundo dos livros. Então está aqui meu primeiro livro recebido oficialmente pela parceria com a Companhia das Letras. Muito obrigada à editora pelo envio. E agora sim vou abrir com vocês o outro pacotinho da Companhia das Letras que chegou, e nesse aqui realmente tem só livros. Ó, tem 4 livrinhos aqui dentro, vou tirar um por um para ver com vocês. O primeiro já é o que eu tava mais animada, que é Imagens Estranhas do Uketsu, não sei como que fala. No último unboxing eu abri um livro que eu recebi da Intrínseca, que é desse mesmo autor, e naquele unboxing eu falei que eu tava curiosíssima com aquele livro, por conta do autor, que tem meio que um mistério envolvido, ninguém sabe quem ele é e tal, pelo que eu entendi ele é um youtuber com milhões de inscritos, que fala assim, conta casos reais, histórias de terror e tal, e aí ele tem então esses livros publicados. Um saiu pela Intrínseca e esse outro, então, aqui saiu pela Companhia das Letras, pelo selo da Asuma. E é um fenômeno japonês de terror e mistério. Essa capa tá muito linda. E aqui atrás diz: neste suspense macabro que conquistou o Japão, imagens aparentemente simples e inocentes envolvem o leitor em uma rede perturbadora de mistérios não resolvidos.
As ilustrações feitas por uma gestante e publicadas por seu marido em um blog escondem um alerta temeroso. O desenho que uma criança faz da própria casa carrega uma mensagem sombria. O retrato feito por uma vítima de assassinato em seus momentos finais conduz um detetive amador em uma caçada eletrizante. Com uma história estruturada em torno de desenhos com aspecto infantil, cada um trazendo sua própria pista perturbadora, o Ketsu convida o leitor a montar o quebra-cabeça por trás de cada imagem e o grande arco que as conecta. Eu já vou abrir aqui. Gente, eu descobri esses dias no TikTok da... Ai, gente, como é que é o nome dela agora? Laura? Acho que é Laura. Eu vou deixar o arroba dela aqui. Eu descobri no TikTok dela que pra tirar o plástico é muito mais fácil só fazer assim, ó. Tipo, pega o dedo aqui e faz assim. E eu sempre usava tesoura pra tirar o plástico, gente. E agora fazendo é tão óbvio que eu me sinto meio idiota, mas enfim. Aqui está o livro, muito lindo. E assim como no outro livro do autor, que também tem meio que umas imagens no meio, naquele caso são plantas de casa, né? Aqui nós também temos então os desenhos, né? Os desenhos que compõem essa história, né? E eu tô muito animada para ler também. Então é isso. Vamos para o próximo livro, aqui dentro desse pacotinho. Sobre a loucura de uma mulher. A autora é Astrid Hoemer. A tradução do holandês é da Mariângela Guimarães. Deixa eu abrir aqui também. O casamento de Noenka e Louis durou pouco mais de uma semana. Exatos 9 dias foram suficientes para que a jovem percebesse os abusos do marido. Diante da recusa ao seu pedido de divórcio, ela foge da cidade natal, no interior do Suriname, para a capital. Insegura e sem apoio, sua vida nesse novo lugar é iluminada por uma série de envolvimentos amorosos, em especial a primeira paixão arrebatadora que sente por uma mulher, Gabriele, ao passo que é constantemente assombrada por seu passado e pelas expectativas da sociedade. Essa narrativa é ambientada no Suriname pós-colonial com sua profusão de orquídeas raras, as diversas espécies de cobras escondidas nas antigas plantações escravistas, os banhos com pétalas de rosas esmagadas, a culpa judaico-cristã, a brutalidade sexual, o ódio racial e as muitas chagas da colonização holandesa. Gente, eu amei essa sinopse, eu tô louca pra ler esse livro. Ai, gente, assim, eu não sei nem o que eu vou fazer no próximo mês, porque ultimamente chegou tanto livro aqui que eu tô, assim, tão animada pra ler, tanto os que eu abri no último unboxing, quanto esses que eu tô abrindo agora, e eu não sei o que eu vou fazer. Mas vamos lá que tem mais. Proclamem nas Montanhas, do James Baldwin. Gente, eu li o Quarto de Giovanni recentemente no meu clube do livro. E eu amei o livro, eu amei demais. E aí eu fiquei com muita... Ó, esse aqui não tá dando certo a técnica de abrir assim. Ah, deu. Eu amei tanto o Quarto de Giovanni e a discussão que a gente teve sobre ele, enfim. E aí eu fiquei com muita vontade de ler mais do James Baldwin. E especialmente de ler o primeiro romance dele, que é justamente Proclamem nas Montanhas. Então eu tô muito animada com esse recebido. Lançado originalmente em 1953, Proclamem nas Montanhas marca a estreia de um dos escritores mais notáveis do século XX. Em sua produção, que abrange ficção e não ficção, James Baldwin lança um olhar contundente para a sociedade norte-americana com personagens singulares, solitários e profundamente humanos. Neste romance de formação, considerado semi-autobiográfico, acompanhamos um dia na vida de John Grimes, um jovem negro que vive no Harlem, em Nova York, na década de 30. Em um ambiente hostil e opressor, marcado pela indiferença e pela constante ameaça, ele encontra na fé uma possível porta para a salvação da própria alma. A tradução aqui é do Paulo Henrique Brito. Mais um que eu também estou louca para ler. E agora, o último livro deste pacotinho. Horas Azuis, da Bruna Dantas Lobato. A Bruna Dantas, que também é tradutora. E esse é o romance de estreia dela, se eu não me engano. Inclusive, eu acho que ele foi lançado nos Estados Unidos também. Teve lançamento simultâneo, né, aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Uma jovem brasileira se muda para uma universidade nos Estados Unidos para estudar literatura. Introspectiva, aos poucos ela se adapta ao clima frio e ao caráter funcional do campus, fazendo amizade com outras alunas imigrantes. Todos os dias, senta-se diante da luz azulada da tela do computador para conversar por Skype com sua mãe, que ficou sozinha no Rio Grande do Norte. Desvelando essa trama aparentemente singela, Bruna Dantas faz sua estreia na ficção com um romance sensível e intrincado que é um verdadeiro feito literário. Tradutora consagrada de importantes obras brasileiras para o inglês, Bruna é exímia tanto na procura da palavra exata quanto no emprego das nuances sugestivas que emergem das relações entre elas. A personagem põe a mão sobre a pálpebra e a sente pulsar. Ouve a conversa baixinha como chuva dos estudantes que formam perto da sua janela. Lembra da mãe parada à porta de seu quarto no Brasil, no meio da noite, sussurrando para saber se a filha ainda estava acordada. Imagens e sensações se encadeiam com discreta fluidez, emergindo o leitor na angústia e na saudade que não precisam ser nomeadas.
No decorrer da rotina de estudos e nas conversas virtuais, um suspense incômodo se instala. A solidão que separa também sugere novos destinos para mãe e filha. Qual seria a soma dessas pequenas mudanças? Em quem e no que eu estava me tornando e com tanta facilidade? Pergunta-se a narradora com uma mistura de medo e entusiasmo. Os obstáculos geográficos, culturais e econômicos adiam o reencontro. Até quando? As duas se imaginam atravessando a tela como nos filmes. Seus papéis se misturam. O desfecho, após um salto de tempo, é de uma delicadeza e de uma melancolia inesquecíveis. Então tá aí o romance de estreia da Bruna Dantas Lobato. Também tô muito animada para ler. E esses foram os recebidos da Companhia das Letras. Agora nós temos recebidos de outras duas editoras. Vou começar por essa caixinha aqui, que é um recebido da Todavia. E me parece que tem mais de um livro aqui dentro também. Três livros. O primeiro é A Fábrica, do Hiroko Oyama, da Hiroko Oyamada, uma mulher. Romance de estreia de uma das vozes mais inovadoras do Japão. A Fábrica é um retrato ácido do absurdo e da falta de sentido da vida moderna. Aqui é a autora. Esse livro foi lançado recentemente pela Todavia e eu já estava de olho nele porque também parece bem interessante. Eu tinha até pensado em colocar ele como sugestão para a gente ler lá no meu clube do livro, porque eu acho que ele traz alguns assuntos interessantes para serem debatidos em conjunto, sabe? Vou ler aqui para vocês. A fábrica é enorme, um cinza que se estende a perder de vista. Em tudo se parece com uma cidade. Tem supermercados, agências de viagens, postos de combustíveis, conjuntos habitacionais e até mesmo pontes. Todos os dias veículos com sua logomarca circulam pelas redondezas e os moradores da região não conseguem escapar a essa incessante influência. Há sempre alguém que já trabalhou ali, e os pais dos filhos procuram convencê-los a percorrer o mesmo caminho, imaginando o futuro brilhante que encontrariam na empresa. Para a jovem Yoshiko, recém-saída da universidade, ser contratada pela fábrica representa a realização de um sonho, e pouco importa que o trabalho seja pago por hora, tenha prazo determinado e envolva uma única tarefa. Já para o especialista em musgos Yoshio, o salto de qualidade é evidente. De pesquisador temporário em uma universidade da província a funcionário efetivo na famosa empresa onde, segundo seu professor, desejam ingressar os melhores acadêmicos do país. Também para Uchiyama, o trabalho na fábrica é providencial. Ele, que trabalhava como engenheiro de sistema em uma pequena empresa, passa a atuar como revisor e só precisa lidar com folhas de papel, canetas e lápis. 3 jovens vidas dedicadas a uma liturgia industrial ao trabalho fabril que, como um culto a um Deus desconhecido e impiedoso, rege o tempo de cada um deles. Mas o que a fábrica realmente produz? O que são esses animais estranhos que começam a se multiplicar dentro do complexo? E será que ainda existe um mundo além de suas fronteiras? Com uma escrita imaginativa que combina o estilo perturbador e surreal de Murakami com a precisão satírica de Kafka, Hiroko Yamada é uma das vozes mais potentes e singulares da nova ficção japonesa. Neste A Fábrica retrata de maneira exemplar o ecossistema titânico da vida profissional moderna no qual a existência humana parece se afundar. Então, como eu falei, o livro aborda alguns temas que eu acho que seriam muito interessantes a gente discutir. Por fim, eu não coloquei como opção no clube por enquanto, mas posso colocar nas próximas votações, enfim. Mas estou muito animada para ler. O próximo recebido da Todavia é Anel de Vidro. Achei essa capa muito linda. Eu acho linda essa combinação de cores, assim, de laranja com rosa. A autora é a Ana Luísa Escorel e ela venceu o Prêmio São Paulo de Literatura 2014. Uma funcionária de uma grande estatal da área da cultura e seu chefe envolvem-se amorosamente. Ambos são casados. Ela em segundas núpcias com um homem de origem pobre, ele com uma mulher de classe dominante. Há muitas formas de apresentar este premiado romance de estreia de Ana Luísa. Seria possível afirmar que é um livro sobre casamento e infidelidade, mas é também uma narrativa sobre classes sociais e suas implicações na vida amorosa, ou ainda um romance que examina a dinâmica das relações, pondo em xeque a ideia da mulher como enigma. Nada mais natural, bons livros se prestam às mais diversas apreciações. O que certamente chamará atenção, contudo, é a ciranda montada pela autora, que divide sua narrativa em 4 partes. Cada uma conta a história segundo a perspectiva de um personagem, de que, é preciso dizer, o narrador guarda distância irônica, qual um cronista privilegiado da vida alheia. Se informações sobre tempo e espaço são dadas de forma sumária, só uma dica aqui e ali, o mesmo não se pode dizer dos personagens. Suas ações presentes e pretéritas são contadas em saborosos detalhes, criando um retrato nada complacente de cada um deles. Para tanto, ao adjetivo fácil, a autora prefere a construção da imagem, o que confere frescor particular à narrativa. Então aqui está. E o último recebido da Todavia é um livro que eu estou animadíssima para ler. Gente, eu tô tão animada por esse livro que eu já coloquei esse livro para ser opção de leitura conjunta no meu clube do livro 2 vezes. E nas 2 vezes ele perdeu. Mas eu quero muito ler esse livro e vou ler, independente se for no clube do livro ou não. Vou ler Vera, do Zé Faleiro, que foi um autor, assim,
que eu conheci esse ano. Eu li Os Supridores dele, foi minha primeira leitura de 2025 e com certeza é a melhor do ano até agora. Eu tô encantada pelo livro e pelo autor, então tô muito animada pra ler Vera, a história de mulheres da quebrada que precisam conviver com a presença violenta e opressiva da masculinidade tóxica, uma incursão deliciosa e emocionante pela vida de personagens frequentemente invisibilizados em nossa vida social, mas também na literatura. Empregadas domésticas, idosos, porteiros, jovens periféricos. Neste novo e arrebatador romance, José Faleiro reafirma suas qualidades de narrador, criando um microcosmo de vidas e realidades que comprova o poder imorredouro da melhor literatura. Então esse aqui com certeza será lido ainda esse ano. Não sei se vai ser no Clube do Livro, vou tentar colocar ele em votação de novo para ler com o pessoal. Mas se não for escolhido, eu vou ler ele por conta mesmo, enfim, não tem problema. Então esses foram os 3 recebidos da Editora Todavia. Muito obrigada à Editora Todavia pelo envio. E por último, mas não menos importante, temos aqui um recebido da Editora Arquipélago. Inclusive eles nunca tinham me enviado nada, fiquei muito feliz quando me chamaram perguntando se podiam me enviar. Eu adoro a editora, é uma editora aqui do Rio Grande do Sul. Eu sempre visito a banca deles na Feira do Livro de Porto Alegre. Os livros deles são lindíssimos, eles têm umas edições muito caprichadas. E eles me enviaram, então, um lançamento chamado O Amor é um Monstro de Deus, da autora Luciana de Luca. Gente, que capa bonita. Olha isso. A autora Luciana é argentina, ela nasceu em Buenos Aires em 1978. Vou ler aqui a sinopse para vocês. No começo de tudo vieram as moscas. Em um vilarejo assolado por uma praga, assombrado por fantasmas de vivos e mortos e pela sombra do autoritarismo, o amor, em qualquer forma que se apresente, parece fadado ao desencontro, à impossibilidade. O amor degenera em ruínas por ser uma despesa grande demais. Neste, que é o segundo romance da escritora argentina Luciana de Luca, finalista do prestigioso prêmio Filba, o leitor é apresentado a uma narradora complexa, não apenas consciente da própria inadequação aos arbitrários parâmetros da normalidade, mas que, sabendo-se feia, descomunal, permanentemente julgada pela mãe e pelos olhares silenciosos da comunidade, consegue se manter lúcida, inteira no que é possível, diante desse pequeno mundo em tudo asfixiante. É um livro super curtinho, a diagramação é muito boa, então acho que é um livro super tranquilo de ler. E também já estou animada para fazer essa leitura. Em breve comento sobre ela com vocês aqui no canal, provavelmente nos próximos vlogs, nos próximos vídeos de lidos, enfim. Bom, gente, então aqui estão todos os livros recebidos. Mais uma vez, muito obrigada a todas as editoras que fazem a gentileza de me enviar os livros, os lançamentos, enfim. Mas é isso, gente. Fiz o unboxing da semana, vou catalogar esses livros agora, vou tomar meu cafezinho e depois volto para conversar com vocês, porque eu finalizei uma leitura hoje de manhã e eu preciso falar sobre ela com vocês, mas não agora, porque eu preciso tomar meu café. Gente, falei que eu tinha terminado uma leitura, né? Então vim falar sobre ela com vocês. Terminei de ler Leitura de Verão, da Emily Henry. Era o único livro dela que eu ainda não tinha lido, como eu falei pra vocês. E eu não tinha pretensão de ler, pra ser bem sincera, porque pela sinopse não parecia ser um livro que ia me agradar muito. Eu não gosto muito dessa dinâmica em que os dois personagens são autores, são escritores. E eu também não gosto muito de livros que têm verão no título, porque normalmente se o livro tem verão no título, ele se passa no verão, em um período de verão, em férias de verão. Ele tem uma vibe de verão. E eu não gosto de verão, e eu não gosto de vibe de verão. E, enfim, não gosto muito, é isso. Mas no vídeo que eu postei lendo Uma Vida e Tanto, várias pessoas me disseram que achavam que eu ia gostar desse livro, que tinham esse livro como livro favorito da Emily Henry. Me falaram, inclusive, que ele é muito diferente, por exemplo, de Book Lovers, que é o Loucos por Livros, que na minha opinião é o livro mais fraco, assim, da Emily Henry. Eu achei que pudesse ser parecido, porque tanto em Loucos por Livros quanto em Leitura de Verão nós temos dois personagens que trabalham aí no meio editorial, sejam como autores, editores, enfim. E como eu não tinha gostado tanto, então, de Loucos por Livros, eu achei que eu não fosse gostar de Leitura de Verão. Mas o pessoal lá dos comentários me convenceu a ler e eu peguei pra ler, enfim. Não me arrependo de ter lido, mas sinceramente, pra mim, ele realmente não funcionou muito bem. Eu não gostei tanto do livro. Assim, ele até, tipo assim... Assim, não é nem que eu não gostei, eu gostei. Mas é que, pra mim, existe um abismo entre Nem Te Conto e Lugar Feliz, que são os meus livros favoritos dela, pra Leitura de Verão e Loucos por Livros. E aí ali no meio, em algum lugar ali no meio, estão o Uma Vida e Tanto e o De Férias com Você, que pra mim são bons também, bem bons, mas ainda também não chegam perto de Nem Te Conto e Lugar Feliz.
Não sei se tá fazendo sentido pra vocês. Quem não conhece os livros deve estar bem perdido, né, no que eu tô falando. Mas enfim. Então eu fiz um ranking naquele vídeo em que eu li o outro livro dela, eu fiz o ranking. E pra mim, em último lugar, tava Loucos por Livros. E pra mim, continua em último lugar Loucos por Livros. Eu não gosto dos personagens, principalmente o personagem masculino daquele livro não me agrada. E aí, pra mim, então, em penúltimo lugar fica o Leitura de Verão, que é esse que eu finalizei agora. Nesse livro, basicamente, a gente tem 2 autores. Ela escreve livros românticos e com finais felizes, e ele escreve livros mais sombrios e sempre com finais não felizes. E aí, eles se conhecem desde a faculdade, eles não se dão muito bem, eles meio que têm uma implicância um com o outro. E agora eles estão meio que sendo vizinhos temporariamente durante o período ali do verão, porque a nossa protagonista tá passando uma temporada ali numa casa de veraneio. E aí nisso eles começam a conversar, ambos estão passando meio que por um bloqueio criativo, não estão conseguindo iniciar um novo livro, e eles combinam de tentar trocar, assim, ele escrever um livro do tipo de livro que ela normalmente escreve, e ela escrever o tipo de livro que ele normalmente escreve. E eles fazem essa aposta, assim. E aí, claro, né, eles vão, tipo, um conversar com o outro, um vai dar dicas pro outro pra também tentar ajudar, e nisso eles vão se aproximar e vão criar uma relação. Eu achei, assim, eu não sei, gente, realmente é um problema pessoal meu, assim, uma opinião pessoal minha, não gosto de livros que que passam esse negócio de, sabe, uma temporada aqui no lugar tal. Eu gosto de livros em que os personagens estão no lugar que eles vivem e eles estão vivendo a rotina normal deles e tal, e eles acabam se encontrando, se apaixonando, etc e tal. E, especificamente, eu não gostei desse personagem masculino também. Assim, eu não acho que ele seja péssimo, mas, eu não comprei, assim, essa paixão dele por ela. No final do livro, eu vou falar que é algo que pode ser spoiler, se você nunca assistiu esse... Se você nunca assistiu, não. Se você nunca leu esse livro, vai ser um spoiler, então, se você não quer saber, mas também é um livro que acho que todo mundo já leu, quem não leu também, não sei. Mas enfim, que basicamente assim, a gente já sabe qual é a estrutura de um livro de romance romântico. A gente tem 2 personagens que ali no início do livro ou não se conhecem, ou não se dão bem, ou não são tão próximos, enfim. E aí, aos poucos, eles vão se aproximando, e eles ficam naquela fase de negação, daí eles se apaixonam, daí eles ficam juntos. Daí quando eles finalmente ficam juntos ali por, tipo, 60, 70% do livro, daí você pensa, nossa, eles acabou de dar tudo certo, mas ainda tem 30% do livro pra acontecer alguma coisa. É porque vai acontecer uma merda. Aí acontece uma merda, aí eles resolvem essa merda, e aí sim acaba o livro felizes para sempre. E aí essa merda final, que sempre acontece em todos os livros, a gente já sabe, essa merda final, especificamente nesse livro, me incomodou um pouco, assim, porque o nosso personagem principal, ele é divorciado. Ele passou por um divórcio recentemente. E a merda que acontece no final é que a ex-mulher dele pede pra voltar com ele. E aí, nisso, ele vai conversar com essa ex-mulher. E depois ele vai fazer um discurso para a nossa protagonista, contando que depois de muito pensar, ele resolveu ficar com ela. Resolveu escolher ela. E pra mim, isso, assim... Cara, ele teve que pensar. E, tipo assim, ele falou que ele teve que pensar muito. E ele realmente, daí ele disse assim, ela me perguntou, ela no caso a ex-mulher, ela me perguntou se eu conseguiria perdoar ela, porque eles se separaram porque a ex-mulher dele traiu ele. Ela me perguntou se eu conseguiria perdoar ela, e eu acho que sim, conseguiria. E ela me perguntou se eu consigo visualizar a gente juntos novamente no futuro. E sim, eu conseguiria. Mas mesmo assim eu te escolhi. Tipo assim, como assim? Me irritou essa merda do final. E como eu já não tava assim tão apaixonadinha assim pelo desenvolvimento deles e pelo relacionamento deles, acabou que no geral eu não tive uma experiência tão boa com esse livro. Não é ruim, tá? Mas comparado aos outros livros da Emily Henry, pra mim ele é tipo muito, muito, muito inferior. Enfim, esse foi o livro então que eu finalizei. E sobre as outras leituras, a única outra leitura que eu também avancei além dessa que eu finalizei foi Sr. Loverman, que agora falta pouquíssimo pra eu terminar, eu tô na página 299 e o livro tem 325 páginas, então falta só isso aqui. Vou finalizar, e aí quando eu finalizar eu venho falar sobre ele com vocês. Fora isso, eu não avancei em nenhuma das outras leituras, mas assim, né, uma coisa de cada vez, vou finalizar esse aqui, depois eu penso qual vai ser o próximo que eu vou focar pra finalizar. E é isso, eu também queria falar com vocês, aproveitar aqui esse momento, pra falar com vocês sobre as últimas séries e filmes que eu assisti. Eu não sou uma pessoa que assiste muitas séries e muitos filmes, mas então quando eu assisto eu venho e comento com vocês, recomendo, enfim. E assim, gente, no geral, é porque eu gosto de um tipo muito específico de séries e filmes, e eu basicamente só assisto isso, que é romance, comédia romântica e só. E assim, filmes e séries com ou jovens adultos, ou pessoas assim, tentando se encontrar na vida, se descobrir, amadurecer, etc. Esse tipo de coisa assim é o que eu gosto. E eu sinto que eu meio que já assisti tudo que tinha pra assistir nesse gênero, que não é nem um gênero, é tipo um subgênero.
E eu sinto que eu já assisti tudo que tinha, então só quando realmente lança alguma coisa nova é que eu assisto. E recentemente lançaram 3 coisas, 2 séries e um filme, e fui assistir. Vou começar pelas séries. A primeira série é Para Sempre, na Netflix, que eu fui assistir muito na expectativa de que seria uma série, é um romance adolescente bem levinho. Não é. Ele até tem, assim, alguns momentos um pouco mais leves, um pouco mais descontraídos, fofinhos, mas, num geral, é uma série com um tom bem mais dramático do que eu tava esperando. Nessa série, a gente conhece 2 personagens adolescentes, o Justin e a Keisha. Os dois foram colegas na pré-escola, assim, quando eles tinham, tipo, sei lá, 5 anos de idade. Eles não eram, assim, melhores amigos, mas eles se conheciam, assim, da escola, brincavam juntos, etc. E aí, depois, cada um foi pra um lado, cada um foi pra outra escola, né? No ensino fundamental, cada um foi pra uma escola. E eles se afastaram. Até que agora, quando eles têm, acho que 17 anos, eles se reencontram em uma festa de uma amiga em comum que eles têm. E aí a Keisha vai falar com ele, você lembra de mim e tal, e eles começam a conversar ali na festa, acabam ficando nessa festa, e a partir daí eles vão manter contato e vão começar a se relacionar. O problema é que eles têm algumas diferenças, a começar pela classe social, enquanto Justin vem de uma família muito rica, assim, vive numa mansão, tem muitos privilégios. A Keisha vem de uma família bem humilde, ela vive só com a mãe dela tem que se virar, assim, tem mais de um emprego pra conseguir manter as contas da casa, pra conseguir pagar a escola da Keisha, enfim. Então eles têm essa grande diferença de classe social. E uma outra diferença que, querendo ou não, também tá um pouco relacionada à classe social é a forma como eles foram criados, ou pelos pais, assim, né, como eles são cobrados pelos pais mesmo. O Justin, ele é muito cobrado pelos pais, principalmente pela mãe. A mãe dele é super protetora, tá sempre em cima dele, quer saber onde ele tá, com quem ele tá, o que ele vai fazer, etc. É importante também que os dois são jovens negros, então os pais do Justin são muito preocupados com essa questão de, tipo assim, ele sair sozinho, principalmente à noite, ele pode ser abordado pela polícia, e sempre tentam conscientizar muito ele sobre isso, então tem essa discussão na série que é muito interessante. E enfim, os pais do Justin são super protetores e estão sempre assim, bem em cima dele, sempre muito preocupados com ele, e claro, conseguem estar muito presentes na vida do Justin. Enquanto a mãe da Keisha, por ser mãe solo, né, ela é sozinha, ela tem mais de um emprego e tal, acaba que isso acaba afastando um pouco ela da Keisha, ela não consegue dar tanta atenção, ela não consegue saber o que a Keisha tá fazendo a todo momento, e acaba abrindo margem pra Keisha esconder coisas da mãe. E a Keisha está escondendo um segredo da mãe. Eu não vou falar pra vocês qual é o segredo, porque apesar de que é revelado assim na metade do primeiro episódio, a gente já sabe o que é, mas eu acho que é legal descobrir assistindo. Mas a Keisha então está escondendo esse segredo da mãe. E isso vai estar assim bastante presente na série, porque querendo ou não, esse segredo também vai pautar a relação que ela vai ter com o Justin. Porque esse segredo é algo que envolve uma terceira pessoa, e é uma terceira pessoa que então vai se envolver bastante ali nesse relacionamento entre eles. E esse segredo também é uma pauta que eu acho que é bem interessante, que foi colocada dentro da série, assim. Eu gostei da série, mas eu, assim, me irritava bastante, principalmente com a Keisha, porque ela tomava, assim, muitas decisões idiotas, muitas atitudes burras e, enfim, eu me irritava bastante com ela. Mas eu também tentava manter em mente que, tipo assim, ela é uma adolescente de 17 anos, né? Então, acho que é normal cometer erros e ter algumas decisões estúpidas e não conseguir pensar muito bem, raciocinar muito bem quais são as melhores decisões a serem tomadas, enfim. Eu gostei da série, recomendo, mas assim, vá com a expectativa correta, não, né, a expectativa que eu fui de que seria uma comédia, um negócio levinho, um negócio divertido, não é, ele tem um tom bem mais melancólico, assim, e umas partes, assim, tristes e até pesadas. A segunda série que eu assisti é Muito Esforçado, no Prime Video. Essa, sim, é uma série muito engraçada e ela tem realmente esse objetivo de ser uma série, tipo, com humor... Um humor, tipo, séries e filmes dos anos 2000, assim, do início dos anos 2000 até 2010, sei lá, tipo... Meninas Malvadas, American Pie, um humor bem escrachado, assim, sabe? E nessa série a gente conhece o Benny. O Benny tá ingressando na universidade, é o primeiro ano dele na universidade. E ele vem de um ensino médio onde ele era aquele menino popular, aquele menino que todo mundo queria ser amigo, que todo mundo queria ficar, é atleta, enfim. E ele fazia parte desse grupinho de amigos de meninos muito específico e muito, de certa forma, muito estereotipados aqui na série, assim, eles pegam esse estereótipo desse grupo de meninos e expandem, né, o estereótipo e fazem assim ficar ridículo. Mas é a intenção da série mesmo. De serem esse grupinho de meninos que fazem muitos comentários misóginos, falam muita besteira, muita porcaria de mulher, comentários homofóbicos, assim, só falam e fazem merda o dia inteiro. E o Ben, então, faz parte desse grupinho no ensino médio, agora ele tá entrando na faculdade também, acaba se envolvendo com outros meninos que também são um grupinho parecido, assim, que só falam e fazem merda, muito imaturos, muito irresponsáveis, típicos jovens brancos de 18, 19 anos.
O único problema é que o Benny é gay, e ele tá escondendo isso de todo mundo, até dele mesmo, porque ele tá tentando se convencer de que ele não é, e aí nessa de tentar se convencer de que ele não é gay, de que ele é pelo menos bissexual, ele acaba se relacionando com a Carmen, que é a nossa outra protagonista da série. A Carmen também tá ingressando na faculdade nesse momento, e ela vem também com algumas questões dela, do passado, ela perdeu o irmão, etc. E aí eles vão tentar se relacionar, claramente não vai dar certo, porque o Benny é homossexual, e aí a partir disso vai ser construída uma amizade, assim, muito legal entre a Carmen e o Benny, e eles vão, então, se ajudar, assim, nessa jornada de se descobrir, de se entender, e nesse primeiro ano aí da universidade. Eu gostei muito da série. Não gostei do final, mas eu acho que foi feito dessa forma pra abrir margem pra uma segunda temporada. Mas, enfim, gostei muito mesmo dessa série, mais do que de Para Sempre. Mas ela é realmente, assim, é um humor bem escrachado, bem besta mesmo, mas realmente muito boa. E aí o filme que eu assisti foi Má Influência na Netflix, que é um romance adolescente. E eu não gostei nem um pouco desse filme. Aqui a gente conhece, eu não vou lembrar agora o nome dos personagens, tá? Mas a gente tem uma menina de 17 anos que tá no ensino médio, eu acho que é o último ano do ensino médio, e ela tá sofrendo bullying. Ela tá sendo meio que perseguida ali na escola, ela passa, o pessoal faz piadinha, deixa o bilhetinho pra ela no armário, e às vezes até algumas coisas um pouco mais graves que, assim, colocam em risco a integridade física dela. Então, por exemplo, logo a primeira cena, assim, do filme, uma das primeiras cenas do filme, ela tá fazendo uma apresentação de balé e de repente cai um negócio que quase cai em cima dela, por pouco assim não cai em cima dela, que foi algo que alguém sabotou ali pra realmente machucar ela. E o pai dela é um homem muito rico e ela vive só com o pai, e o pai dela tá ciente dessa situação. Então o pai decide que vai colocar uma espécie de seguranças, de guarda-costas pra filha, que vai acompanhar ela pra todos os lugares. E aí, em contrapartida, a gente tem o nosso personagem principal, que é um jovem de 21 anos, ele está preso. E aí, então, o pai da menina, agora eu não lembro se ele paga fiança ou se ele tem algum contato lá dentro da polícia, mas ele tem o poder de liberar o menino da prisão, e ele concorda em liberar com a condição de que o menino trabalhe pra ele. E aí, evidentemente, o cara vai aceitar, né? O menino vai aceitar. E esse trabalho em questão vai ser justamente ser segurança particular da filha do cara. Então nós temos aí essa menina de 17 anos, esse moço de 21 anos, e ele vai ser guarda-costas dela, segurança dela, enfim. Vai acompanhar ela pra todos os lugares, vai acompanhar ela na escola, se tem alguma festa ali com o pessoal da escola, enfim, com os amigos, ele vai junto, vai estar atrás dela em todo que é canto. E aí, claro, os dois vão começar a se relacionar, né? Ela é uma menina muito patricinha, privilegiada, rica, mimada. Ele é um cara de origem humilde, tem os traumas dele, um passado sombrio, é um cara misterioso, etc. É um clichê. E eu não gostei muito do filme, assim, não, nenhum motivo em particular, assim, realmente só não consegui comprar essa relação entre os dois. Acho que aconteceu tudo muito rápido, assim. Em um momento ele tava rindo dela, tipo, meu Deus, ela é muito mimada, ela é muito isso, muito aquilo, tipo, não gostava dela, e no momento seguinte ele já tava, tipo, nossa, é verdade, ela é maravilhosa. E ele tá sempre andando de moto pra lá e pra cá, é 1h30 de filme o cara andando de moto e ela sendo ridicularizada na escola. Então não gostei do filme, mas é isso, gente. Se vocês gostam desse tipo de filme, talvez funcione, também nada contra. E é isso, essas foram as coisas que eu assisti na última semana. Agora provavelmente eu vou passar tipo 6 meses sem assistir nada, mas caso eu assista mais alguma coisa eu conto pra vocês. Gente, vocês me perdoem que esse vídeo vai ficar muita falação e pouca ceninha. Eu não tô gravando nada assim, fora esses momentos que eu venho conversar com vocês, eu não tô gravando muita coisa do que eu tô fazendo, porque basicamente eu estou em casa sem fazer nada. Sem fazer nada não, né? Tô trabalhando. Mas eu não saí de casa pra nada essa semana, a não ser pra ir na academia e no dentista. Tá muito, muito, muito frio aqui. E, enfim, eu basicamente tô lendo, tô gravando, tô editando, todos os dias é a mesma coisa. Mas enfim, eu terminei de ler Sr. Loverman. Eu gostei do livro. Até o momento, todas as vezes que eu vi alguém falando do livro, eu sempre tinha ouvido comentários positivos. Eu nunca tinha visto ninguém dizer que não gostou do livro. Mas também confesso que eu não vi muita gente falando sobre ele, enfim, no YouTube, no Instagram, etc. E aí a gente então pegou pra ler no clube e o encontro ainda não aconteceu, vai ser agora domingo. Mas pelo que a gente tá comentando lá no grupo, porque a gente tem o grupo no WhatsApp, né? E normalmente quando o pessoal vai terminando a leitura já vai falando assim, terminei, e dá uma opinião geral, assim. E aí pelo que eu tô vendo o livro tá dividindo opiniões. Tem bastante gente que gostou, mas também tem muita gente que não gostou. E eu acho que principalmente porque o nosso personagem principal aqui, que é o Barry, ele é um personagem de moral extremamente duvidosa. Basicamente, nesse livro, a gente conhece o Barry, a história é narrada por ele. Na verdade, a gente tem capítulos alternados em que, em alguns momentos, em alguns capítulos são narrados pelo Barry, em outros pela Carmel, que é a esposa do Barry. Mas os capítulos narrados por ele são muito mais longos, então acaba que, sei lá, 80% da história é
contada do ponto de vista dele. E ele tem 74 anos aqui no momento, é em 2010, mas ele também vai voltar um pouco assim no passado dele, pra falar um pouco sobre onde ele nasceu, como foi a infância, a adolescência e tal, mas a maior parte do livro é no presente mesmo, é ali em 2010, ele tá passando por um momento meio decisivo da vida dele, ele tem 74 anos, e ele acabou de tomar uma decisão muito importante. Ele tá casado com a Carmel há 50 anos, eles se casaram quando ele tinha 24 anos. Só que durante todos esses 50 anos, ele teve um caso fora do casamento com o melhor amigo dele, o Morris. E a esposa dele não faz ideia, assim, nem desconfia disso. Ela desconfia que ele trai ela, mas não que seja com o melhor amigo dele. E o Morris é, na verdade, o amor da vida do Barry, né? E é muito difícil pra ele ter que conciliar isso, ele ter uma relação com o amor da vida dele, mas ao mesmo tempo ter que viver um casamento com a Carmel. Ele agora, aos 74 anos, decide então que ele vai se divorciar da Carmel e vai viver com o Morris, né? Vai passar a morar com o Morris e tal, e eles vão ter finalmente a relação que eles merecem, que eles sempre quiserem. Só que, claro, isso vai trazer muitas complicações e é isso que a gente vai acompanhar aqui ao longo do livro. Eu falei que o Barry é um personagem de moral extremamente duvidosa, porque ele faz alguns comentários, assim, muito misóginos, muito machistas e até homofóbicos, mesmo ele sendo um homem gay. E ele não vê problema, assim, nas coisas que ele fala. Ele acha que o fato dele, por exemplo, não bater na esposa já é suficiente pra transformar ele no melhor homem do mundo, porque a maioria dos maridos batem nas esposas, enfim. Mas ele tem alguns pensamentos e algumas falas bem complicadas, assim, tanto em relação à esposa quanto às filhas, enfim, várias pessoas ali que ele conhece. Então ele é um personagem que nos irrita bastante, mas ao mesmo tempo eu particularmente consegui sentir empatia por ele, ainda que eu passasse muita raiva com as coisas que ele falava, eu consegui sentir empatia por ele, porque ele também viveu uma vida bem complicada e tal, e tem toda essa questão, né, do relacionamento dele com o Morris. O Morris é com certeza o personagem mais legal, assim, da história, ele é o mais sensato, digamos assim. Mas nenhum personagem, assim, é 100% correto. Todos têm os seus problemas, tanto a Carmel, que é a esposa do Barry, quanto as filhas, e outras pessoas que vão sendo mencionadas ao longo da história e tal. E eu gosto muito desse tipo de livro em que os personagens não são pessoas perfeitas, que eles são pessoas reais, sabe? São pessoas que têm as suas questões, têm os seus problemas, têm os seus defeitos. E eu gosto muito disso em livros, e eu gostei bastante desse livro. Gostei bastante da construção de todos os personagens, eu consegui sentir realmente empatia por todos eles, eu consegui entender a história de todos eles. E eu acho que vai ser um livro bem legal de discutir no encontro, então tô bem animada. E aí agora eu vou começar a ler Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Henriques, que é o livro do Clube da Dalila, o Encontro é no sábado, então tenho 2 dias pra ler, só hoje e amanhã. Mas eu acho que vai ser tranquilo porque ele é um livro curto, ele tem 144 páginas, é um livro de contos, eu adoro livros de contos. E tô bem curiosa porque eu nunca li nada da Mariana Henriques. E enfim, então vou iniciar essa leitura. E ontem à noite eu avancei um pouco na leitura de Até o Fim do Verão, da Abby Jimenez, e eu decidi que eu vou abandonar esse livro, porque eu cheguei quase em 50%, eu acho que tipo 47, 48%, e não tô gostando, assim, não tem nenhum problema específico, só realmente não tô gostando muito dos personagens, não tô muito interessada pelo romance deles, nenhum deles, assim, me fez sentir alguma coisa, então eu sinceramente não vou ficar insistindo num livro que eu não tô curtindo tanto, que, tipo, não tá me trazendo nenhuma sensação. Normalmente eu pego um livro de romance romântico pra ler pra me trazer uma sensação de conforto, pra me trazer uma alegria no meio de tanta coisa pesada, assim, que eu leio. E esse livro não tá me trazendo isso, esse livro não tá me trazendo nada, sabe? Eu sinto que eu tô lendo e aquilo ali não me traz sensação nenhuma, eu tô apática lendo aquilo ali, não estou interessada no que vai acontecer a seguir, não tô interessada se eles vão ficar juntos ou não. Então pra mim não faz sentido continuar essa leitura e eu decidi que eu vou abandonar. Mas então é isso, gente, essa é a atualização de leituras que eu tinha pra fazer no momento. What's it for? What's it for? Oh no. Gente, li os primeiros 9 contos de Os Perigos de Fumar na Cama. Tem 12 contos, eu acho, então eu já tô terminando, eu tô na página 108 e o livro tem 144. Alguns contos me deixaram bem perturbada da cabeça, tá? São contos de horror, tem, assim, os mais variados temas, mas... Agora que eu vi que tá com um negócio aqui. Mas, assim... Alguns eu até achei bem tranquilos, mas alguns realmente me deixaram meio perturbadas. Teve uma... meio perturbada.
Teve um que eu fui pesquisar o que isso significa e eu achei uma discussão no Reddit, tipo, várias pessoas opinando e discordando umas das outras. E eu não cheguei a conclusão nenhuma, eu saí com mais hipóteses ainda do que pode significar o conto, que eu estou falando do conto O Carrinho, que é o terceiro conto do livro. Mal abrimos a persiana e olhamos para cima. Vimos que a fumaça chegava da varanda da casa da frente, e era preta e não cheirava como nenhuma outra fumaça conhecida. Que velho favelado filho da puta, disse mamãe, e começou a chorar. E o conto acaba. E aí, tipo assim, veio várias coisas na cabeça, tipo assim, como assim? O que aconteceu? E aí fui pesquisar, e aí, enfim, tinha algumas hipóteses e aí tinha pessoas dizendo que não fazia sentido, e aí outras pessoas vinham com outras suposições do que tinha acontecido, enfim, eu não cheguei a conclusão nenhuma, e eu simplesmente fiquei, tipo assim, o resto do dia pensando nesse conto. Mas depois também tiveram outros contos, assim, tão bons quanto, e que também me deixaram pensando. Alguns eles são mais, tipo, fechadinhos, assim, você termina entendendo o que aconteceu, o que não significa que não seja perturbador, é também, mas pelo menos você sabe o que aconteceu. E alguns são muito perturbadores, mas de um jeito que te deixa com muitas perguntas, o que eu acho que é ainda pior, porque te deixa agoniado, sabe? Querendo saber, querendo entender. Eu gostei muito desse conto, então, O Carrinho, e também gostei muito do conto Onde Está Você, Coração. Eu achei também bem perturbador. E o conto O Poço. Esse também, eu acho que esse talvez seja o meu favorito. Mas esse termina assim. Claro, tem interpretações, mas ele termina assim de um jeito que te dá mais respostas. E eu gostei muito desse conto. E aí faltam 3 contos então pra eu terminar. O primeiro se chama Garotos Perdidos. O segundo se chama Os Perigos de Fumar na Cama, que dá título ao livro. E o terceiro é Quando Falávamos com os Mortos. Tô bem curiosa então pra ler esses 3 contos. Vou finalizar agora. E aí depois eu, enfim, conto pra vocês o que eu achei dos últimos contos também. Mas assim, sem entrar em muitos detalhes, porque eu acho que é o tipo de livro que é legal você ir sem saber muito bem do que se tratam os contos e, enfim. É legal ser pego desprevenido, sabe? One more time before it's over. They're caught up in the race of wanting more. And we can tell one from the other. No one can tell you what they're running from. No one knows anymore. What's it for? What's it for? Oi, gente, sexta-feira. Eu finalizei ontem Os Perigos de Fumar na Cama, da Mariana Henriques. E eu gostei muito do livro, eu gostei muito desses contos. Eu tô bem animada pro encontro que vai ser amanhã. Pra gente discutir o livro, os contos e ver o que o pessoal interpretou, porque vários desses contos são bem abertos à interpretação, assim, e deixam várias perguntas. Então, eu acho que vai ser uma discussão bem legal pra gente conversar mesmo sobre isso, ver os diferentes pontos de vista, as diferentes interpretações que cada um teve sobre esses contos. E com certeza quero ler mais da autora. Eu sei que ela tem outros livros publicados aqui no Brasil. E um deles tá esgotado, até procurei pra comprar, que é o As Coisas que Perdemos no Fogo, eu acho que é. Mas tá esgotado, pelo que eu vi. Então, enfim, não sei qual vai ser o próximo livro dela que eu vou ler. Mas tá aqui então a minha leitura finalizada, gostei bastante. E bom, então das 5 leituras que eu tinha em andamento pra essa semana, eu consegui finalizar 3. Eu acho que foi um ótimo resultado. E aí das outras 2, uma eu abandonei, né, que foi Até o Fim do Verão da Hebe Jimenez, e a outra segue em andamento, então, que é A Mulher Habitada, da Gioconda Belli. E eu vou ver se eu consigo finalizar, porque eu ainda tenho o resto do dia de hoje e mais o dia de amanhã. Eu sinceramente não sei como vai ser meu dia amanhã, porque tem um negócio que vai acontecer aí, vocês vão saber provavelmente no próximo vlog. Então eu não sei se eu vou ter muito tempo pra ler, mas eu vou tentar. E aí o meu plano seria finalizar esse livro. Não queria adiar ainda mais a leitura dele, sabe? Porque ele já tá parado aqui há algum tempo e tal. Então eu realmente queria finalizar ele entre hoje e amanhã, mas eu vou ver, né, se vai ser possível. Tá começando a bater o sol aqui, será que assim fica melhor? Ai, gente, eu não sei, eu vou pedir desculpa porque o sol tá batendo bem no meu rosto, eu não enxergo o que tá acontecendo. Mas enfim, eu realmente só apareci pra encerrar esse vlog, né, dar esse parecer final pra vocês. Então, eu finalizei as 3 leituras, gostei dos 3 livros que eu finalizei. Só o da Emily Henry que eu não gostei tanto assim, achei ok, razoável. E é isso então, eu já vou encerrar esse vídeo.
E agradecer todo mundo que assistiu até aqui, agradecer todo mundo que deixa comentários nos meus vlogs, nos meus vídeos, eu fico muito feliz. Eu adoro ler os comentários, responder os comentários, então muito obrigada a todo mundo que comenta. E é isso, gente, um beijo e até o próximo vídeo.